moleque gostava de futebol, foi pro futsal. Como é que foi isso daí? Sim, sim. Eu sou daqui da Zona Norte de São Paulo, sou nascido no Parque do Chaves. E eu era um moleque que jogava bola na rua, jogava bola na escola, levava o potinho de iogurte para jogar na escola. Nunca imaginei que tinha time para jogar, não tinha informação nenhuma. Eu era um menino que jogava ali, a molecada da rua com 15, 12 anos, eu com 6 anos jogava uma bola para cima para dar bicicleta no asfalto e eles mandavam fazer de novo. Eu falei, esse cara tá me zoando, eu tô treinando, né? E sempre tive essa facilidade. 6 anos é bom que não se quebra, né? Não, não se quebra nada. E sempre que eu jogava com o pessoal mais velho, destacava, fazia muitos gols, acompanhava meu pai, que Falcão vem do meu pai, né? Meu pai jogava na Várzea em São Paulo, ele era meio que o cara da Várzea, e comparavam ele com o Falcão. E como eu acompanhava meu pai desde cedo, chamavam de Falcãozinho. E com 9, 10 anos, meu pai começou a me colocar para jogar com os adultos. E eu sempre fazendo uma diferença muito grande. Aí com 12 anos, um amigo do meu pai tinha um filho que era federado no Guapira, aqui no Jaçanã. Me chamou para fazer uma semana de testes, eu fui para ficar uma semana, mas no primeiro treino eu já arrebentei. Aí já assinei a ficha no mesmo dia e o primeiro jogo era contra o Corinthians no final de semana. Aí perdemos de 2-1, eu fiz o gol e joguei muito aquele jogo. O Corinthians me monitorou durante aquele ano. No final do ano, o Corinthians também me chamou para 10 dias de teste. No primeiro treino também eu arrebentei, já assinei a ficha também, aí tudo foi muito rápido. Molecote isso daí. Molecote, isso com 14 anos, 15 o Corinthians, anos. quando o Corinthians chamou, mas era para futebol de campo ou era para o salão? Pro salão, só que durante os 5 anos que eu fiquei no Corinthians, eu passei pelo campo 7 vezes. Então eles me levavam, eu ficava 1 mês e meio, não gostava, voltava pro futsal, aí fazia um plano de carreira para mim, me levavam pro campo, ficava 3 meses, não ia mais. Então assim, eu não gostava, foi uma escolha minha de jogar futsal. Eu acho que o momento certo de jogar campo seria naquela época, né, que eu tinha ali a idade certa para as coisas acontecerem. Eu lembro que ia jogar uma Copa São Paulo dos Juniores e liberaram para passar o Natal em casa. Quem era de São Paulo, eu fui para casa e não voltei. Então assim, eu não gostava. Quando tinha que escolher, que apertava a escola, eu trabalhava no açougue do meu pai, treino do campo, treino do futsal, quando tinha que cortar alguma coisa, eu sempre cortava o futebol de campo. Então o futsal realmente foi uma escolha desde moleque. Mas tinha alguma coisa assim... Diferente. Então, porque a gente já falou com um monte de jogador e muitos deles vêm de futsal, né? Sim. E acaba migrando pro campo. E você, assim, mas tem algum motivo especial por que você não gostava do campo? Cara, eu queria estar com a bola no pé o tempo todo. Quando eu jogava na rua, na escola, eu tinha a bola no pé o tempo todo. Eu gostava daquele toque, daquele jogo. É o que eu falo, né? O futsal me escolheu e eu escolhi o futsal. Acho que Deus me colocou para jogar, porque assim, eu estava num grande clube, uma base fantástica, com a diretoria do campo toda me levando, implorando para eu ficar, eu ia e voltava. E isso foi 7 vezes em 5 anos. Então foi uma coisa desde moleque mesmo, não olhar, o campo dá mais dinheiro, eu vou pro futebol de campo. Eu só queria jogar o que eu tinha prazer de jogar, que era futsal. Então eu não tinha empresário, não queria ter empresário, meu pai queria que eu jogasse futebol de campo, mas foi uma escolha minha jogar futsal. Esse lance de ter a bola no pé o tempo inteiro deve fazer total diferença mesmo, porque no campo, às vezes, ela chega em você. Exato. Né? Nos campos tem uma estatística que mostra que o jogador, em média, fica durante o jogo 1 minuto, né, com a bola no pé. Tanto que os eventos hoje, cada vez mais, hoje que eu faço evento no mundo inteiro, tá sendo ou quadra de futsal ou campo society com a arquibancada em volta. Porque os ex-jogadores, eu fiz agora um evento mesmo em Dubai, mês passado, que fez eu, Figo, Ronaldinho, Kaká, John Terry, Okocha, Eto'o, Materazzi, Snyder, Cacilhas, e foi num campo reduzido. E os jogadores estão tendo mais prazer para isso, porque eles tocam na bola toda hora e o público que vai assistir vê o ídolo dele tocar na bola toda hora. Então fiz Israel agora 1 mês e meio atrás com o Ronaldinho. Fizemos 2 eventos lá e a galera tá a 3, 4 metros do jogador e o jogador toda hora tá pegando a bola. Quem vai ver o Ronaldinho quer ver o Ronaldinho com a bola no pé toda hora. E às vezes você fica 90 minutos para ver ele pegar na bola 5, 6 vezes e às vezes não já tem que tocar a bola, aí demora para receber de novo. Então hoje os eventos relacionados a futsal ou campo reduzido estão com um sucesso muito grande e cada vez aumentando mais. O jogador de futsal, ele é necessariamente, posso estar falando merda, mas ele é necessariamente mais habilidoso também que o jogador de futebol de campo, não é? E mais espaço. Total. Né? Porque assim, Igão, você pega um menino de 12 anos que é grande e forte, ele é um zagueiro no campo, porque ele ser grande e ele ser forte faz a diferença. Então, se ele jogar no campo e ele chutar 10 chutão pra frente, ele é um jogador de campo. Se você pegar o mesmo menino de 12 anos, grande e forte, e colocar no futsal,
se ele não tiver todos os detalhes, todos os encaixes de passe, de marcação, de chute, porque no campo você erra um passe, tem mais 10 para marcar. No futsal você tem que desarmar e criar a jogada de ataque. Você tem que receber a bola e tocar. Só que em 1 minuto você recebe a bola 5, 6 vezes. Porque só tem 4 para tocar num espaço de 35 metros. Então, naturalmente, você está treinando o seu desenvolvimento para melhorar o seu passe. Então, se você tem essa criação do mesmo menino nos dois, ele vai ser grande e forte, mas com um bom passe, com uma boa qualidade de desarmar, com uma boa qualidade de sair jogando. E ele não vai ser só grande e forte. Por isso que tem muito jogador que chega com 18, 19 anos, que iguala o tamanho, que aquele grande e forte já não faz diferença. O cara não dá certo, porque ele não tem os fundamentos. Uhum. E isso faz muita diferença. Os fundamentos do futsal... você aprendeu lá no Corinthians, então? Comecei no Guapira aqui, já jogava futsal na escola, com meu pai, nos lugares que eu ia, mas a minha trajetória de crescimento foi do Guapira pro Corinthians. A habilidade nasceu contigo, cara? A habilidade é dom. Eu falo para todo mundo, a habilidade é um dom que você tem que treinar todos os dias, que eu até falo, que senão todo mundo seria habilidoso, era só treinar. Então a habilidade é um dom porque o corpo reage em situações que é natural. Então, você dominou, a bola subiu, bicicleta. O cara abriu a perna, caneta. Então, você vê que são poucos jogadores que têm esse raciocínio. Tem aquele semi-habilidoso que eu falo, que o cara treina uma pedalada, ele vai tirar, vai chutar. E tem o corpo reagir, que eu falo do Ronaldinho, que eu falo do Messi. É o que eu tentei fazer nas quadras, de trazer o lado... de brincar com os amigos pro lado profissional. Então, acho que foi a grande diferença da minha carreira, de chegar onde eu cheguei, mesmo no esporte não tão divulgado, foi de trazer a brincadeira de criança para o lado profissional. Então, eu sempre tive que entrar na tática do treinador, eu sempre tive que treinar fisicamente, mas dentro de todo o contexto do jogo, a habilidade fazia a diferença. Então, a habilidade é um dom. E você, quando é que foi que você estreou do profissional em futsal? Com 17 anos. Com Pelo 17 Corinthians anos. também? Pelo Corinthians. Eu era do juvenil, na época não era sub-20, era juvenil que se dizia. E são 3 anos da categoria. Quando eu entrei no final do primeiro ano para o segundo ano, eu já fiz alguns amistosos. Quando começou o segundo ano de juvenil, eu já comecei alguns jogos, comecei a entrar. Quando chegou no final do ano, no outro ano no juvenil, eu só ia para os jogos importantes. Eu já fazia parte da equipe principal. Então, as coisas aconteceram muito rápido para mim no futsal. Como é que é, assim, porque aqui no Brasil... a gente é futebol, né, de campo. Claro. É o que todo mundo vê, o que é divulgado. Vê sobre outros esportes, até é difícil de achar informação, porque é tudo muito focado no futebol de campo. Como é que é a estrutura do futebol, do futsal aqui no Brasil, assim, de campeonato? Como é que faz para o cara querer ser jogador e avançar na carreira aqui dentro? Como é que é isso? O Brasil é um país que é o futebol e todos os outros, né? É diferente da China, Estados Unidos, que você tem 10, 15 esportes que brigam pelo mesmo espaço de mídia, de público. O futsal, acho que a série do Fred mostrou muito o que é os bastidores, que a estrutura é a mesma. A estrutura, claro que os valores não são os mesmos, mas a estrutura é a mesma. Treinador, auxiliar, massagista, roupeiro, fisioterapeuta, supervisor, moradia. Então, você tem tudo dentro do que o futsal tem daquele valor. Então, tem um time que investe mais, tem time que investe menos. Então, o futsal, ele se acostumou com valores baixos. Ninguém nunca... Eu tracei meu caminho. Bom, eu sei que eu vendo isso, então o Falcão teve uma visão diferente. Tanto que quando eu estava em 2006, 2007, foi quando eu tive muitas propostas para fora, mas eu estava em Jaraguá do Sul, na Malve, né, que era uma das maiores malharias do Brasil, e o dono não deixava eu ir embora. Quanto é que você tem de proposta? Isso, eu cubro. Isso, eu cubro, porque eu dava retorno para a empresa dele. Então eu você não tinha vontade de ir embora? Não tinha vontade de ir embora. Porque quando eu ganhei Melhor do Mundo em 2004, eu passei a ter muitos patrocinadores no Brasil. Então eu era a garoto propaganda das 2 maiores estatais do Brasil, eu tinha uma marca esportiva que era muito forte. Então, para o mundo do futsal, eu ganhava igual jogador de futebol. Entendi. E quando eu fui para o campo no São Paulo, eu voltei para o futsal ainda mais valorizado. E de lá para cá sempre, aí voltou os patrocinadores. Então, quando eu tive essa perspectiva, eu vi quanto que eu entregava e quanto que eu valia. Tanto é que eu nunca fui para o Brasil, que toda a equipe que eu estava me valorizava, e eu sempre tive muitos patrocinadores aqui. Mas a estrutura, cara, assim, futsal, vôlei, basquete, funciona muito em interiores. Interiores que não tem time de futebol.
porque a cidade respira aqui. Não, o time da minha cidade de futsal. O Jaraguá do Sul, que eu joguei 8 anos, ficou muito conhecida pelo time de futsal. Carlos Barbosa, que é onde a fábrica da Tramontina é muito conhecida pelo futsal. Então, essas cidades, os meninos não querem ser jogadores de futebol, eles querem ser jogadores de futsal. Aquela cidade que tem o vôlei, o pessoal quer ser que aqueles pessoal que enche o ginásio joga. Então, os times de futsal em capitais ou você faz um time de seleção brasileira, igual o Corinthians, que sempre tem um grande time, para lotar o ginásio, ou se você... o São Paulo tem um time de futsal, mas é mais ou menos, a torcida não vai. Não, o São Paulo tem um time de futsal que está em primeiro, que tem 4 jogadores da seleção, todo jogo é bonito, que foi o que aconteceu comigo no Santos. Então, teve domingo que dava o mesmo público no ginásio que dava na Vila Belmiro. Porra, fudido. Então, porque a gente tinha um timaço. Então, o cara ia lá, o cara se divertia, o cara via um baita time, a gente passava na televisão toda hora. Então, os interiores do Brasil, principalmente Sudeste para cá, porque aí Nordeste fica muito caro, passagem, hospedagem, aí não segura a onda. Mas os times de futsal têm toda a sua estrutura dentro dos seus valores e todos os times estruturados são bem estruturados. Então, todo mundo tem tudo que um atleta precisa. E os campeonatos é como? Tem campeonato brasileiro? Aí tem equivalente à Copa do Brasil, coisa do gênero? Tem os estaduais. Os campeões estaduais jogam a Taça Brasil, que é como se fosse a Copa do Brasil, mas os campeões estaduais, a Taça Brasil tem a fase eliminatória e tem a fase final, que é em uma sede, em alguma cidade do Brasil, que é um torneio de 10 dias. Tem a Liga Futsal, que começa em março e vai até novembro, que é a principal competição. Aí tem o Sul-Americano, tem o Mundial de Clubes, que meus últimos 2 títulos foi até no Catar. Não, foi na Tailândia. Foi um no Catar e um na Tailândia. Que tem os mundiais de clube. O Campeonato Europeu de Futsal é fortíssimo. É bonito de ver o Barcelona, os times, o Porto, o Sporting, o Benfica. A gente nem fica sabendo dessa parada. Não cara, fica, loucura, não né? fica. É o que eu falo que é um grande problema do futsal no Brasil. Porque o jogador... Por exemplo, o Ferrão, que é um jogador da seleção brasileira, que joga no Barcelona e ganhou 2, 3 vezes melhor do mundo. Ninguém sabe. Então não tem uma preparação da mídia que, vai vir o cara de férias, ou bem amigos, ou não sei quem. O Flow, entrevista o cara é do Barcelona, o cara ganhou o melhor do mundo. Dá essa mídia pro cara, que é o que eu tive, né? Eu acho que a grande diferença é porque eu sempre estava no Brasil. Então, o Falcão fez um golaço na seleção, no dia seguinte eu estava em todos os programas. Então, hoje, quando o jogador fica um pouco conhecido que ele vai para a Europa, ele só vai para a seleção nas datas FIFA. Então, de 8 convocações no ano, o cara pode ir em uma. Então, ele não fixa o nome dele com o público. Às vezes, fala assim, esse cara é bom. Aí você fala o nome dele. Daqui 3... como é que chama aquele cara mesmo? Então, você não tem essa fixação que eu tive durante 20 anos de sempre estar no Brasil.